Fala aí, galera do ranking. Regina Duarte versus Maitê Proença. O último embate que bombou nas redes sociais. Hoje o ranking vai se posicionar sobre isso. A gente vai explicar por que a gente vai se posicionar, né? O que tem a ver com o ranking dos políticos, a briga entre essas duas artistas. A gente vai tomar partido, a gente vai falar que a gente é pró-Regina Duarte nessa, a gente é solidamente pró-Regina Duarte. E vamos falar por quê. E provavelmente a gente já vai ser chamado de bolsominion por muitos, assim como hoje à tarde está saindo um post nosso criticando o presidente da República. Quer dizer, no mesmo dia a gente vai ficar com a Regina Duarte e ser xingado de bolsominion, e à tarde a gente vai criticar o presidente da República e ser chamado de comunista. Assim é a vida do dia a dia do ranking. Presidente da República, só para entrar no assunto aqui, porque ele declarou aí todo feliz que ele vai fazer um churrasco para 30 pessoas. A gente sabe que é claríssima a orientação dos médicos, que você tem que fazer isolamento social. Uma coisa ele fala assim, galera, ó, não concordo em isolamento vertical, em lockdown, nós precisamos sair para trabalhar, senão nosso povo vai morrer de fome, isso vai matar vidas também, não adianta ficar todo mundo trancado, não ter coronavírus, morrer de fome. Então, galera, ó, máscara no rosto, ninguém encostando em ninguém, isolamento social, vamos manter a economia rodando. Isso ele tem um argumento, ele poderia fazer. Ok, é uma discussão médica, técnica. Agora, ele todo feliz falar que vai ter uma peladinha, eu vou chamar umas 30 pessoas. Isso é uma irresponsabilidade gigante, porque ele é o presidente da República, ele é o símbolo do poder público no Brasil, tem milhões de pessoas que seguem ele como exemplo, inclusive centenas de milhares de idosos, e muita gente vai querer fazer igual ao presidente e vai acabar parando no cemitério. Então, uma crítica ao presidente hoje e, ao mesmo tempo, agora falar da Regina Duarte, que é o tema de hoje. Estava sendo entrevistada lá pela CNN, começou a falar, queria falar dos projetos da área, o que ela pensa para a cultura, e aí a CNN vem e fala, olha, mas Regina, tem uma crítica aqui da Maitê Proença para você, e o que você pensa nisso? A gente tem um vídeo aqui, uma declaração da atriz Maitê Proença. Ela criticou, né, o trabalho da Secretaria de Cultura, cobrou mais diálogo com a classe artística. Vamos acompanhar? Baixo nível. Vai botar uma fala. A cultura está perplexa com a falta de informação sobre o que tem sido feito ou proposto. É inexplicável o silêncio sobre uma política para o setor. Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas. A Regina deu uma bugada, né? O pessoal falou que ela deu um chilique, não queria escutar a Maitê Proença, deu um bate-boca aí na internet, e no final a entrevista acabou sendo encerrada sem que a Regina Duarte respondesse a CNN sobre esse assunto ou respondesse a Maitê Proença. Por que a gente está falando desse assunto, né? O que o ranking tem a ver com isso? Porque esse é um tema que mexe com o maior pilar do ranking dos políticos. Nós temos 3 pilares: anticorrupção, antidesperdício, antiprivilégios. Isso mexe com o pilar dos privilégios. Então mexeu com o privilégio, mexeu com o ranking dos políticos. A Regina Duarte deu um chilique, ela poderia ter respondido a Maitê Proença com altivez, com serenidade? Poderia. Isso seria melhor? Não ia ter dado essa polêmica toda? Seria melhor. Só que ela é um ser humano também. Às vezes a gente fica puto da vida e dá chiliques. Assim é a vida dos seres humanos no planeta Terra. Não é a vida dos sonhos aí de quem acha que as pessoas têm que ser perfeitas. Vamos então ao mérito do que estava acontecendo. Primeiro, pessoal, vamos falar da Maitê Proença e depois da CNN. Muito bem. O vídeo da Maitê Proença é uma pérola de canalice. Então é engraçado porque ela começa olhando para a tela, a Maitê Proença, num tom tão pomposo, né? E ela fala em nome da classe artística, nós estamos sobrevivendo de vaquinhas, do sofrimento da classe artística, né? De como tá difícil. E não combina um pouco assim, primeiro tem a estética da coisa toda, ela como artista tinha que saber que a ética, quer dizer, o conteúdo e a estética tinham que andar junto. Então uma perua, olha o vídeo, super arrumada, num apartamento chiquérrimo, maravilhoso, falando assim, qual é a política da secretaria? Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas. Claro que essa não é uma discussão pessoal, é uma discussão de ideias, né, de conceitos. Mas a Maitê Proença, justo ela vem falar da penúria dos artistas. Cara, a Maitê Proença é sabido. Ela tem uma pensão por filha de desembargador. Ela recebe uma pensão de R$ 24.600 até o fim dos dias dela, pagos com dinheiro suado que vem dos impostos, ou seja, que vem do dinheiro do povo trabalhador brasileiro para bancar a Maitê Proença, porque ela tem aquela brecha de que ela tem pensão de filha solteira, né? Ela é uma filha solteira, ela juntou com um cara há 12 anos, teve uma filha, mas não casou no papel, então ela tem uma pensão que fere o teto dos desembargadores da ativa. Quer dizer, ela ganha como pensão pela morte do pai dela
mais do que o cara que trabalha hoje, até o fim dos dias dela, porque ela nunca casou oficialmente, e ela foi à justiça brigar por isso. Essa é a pessoa que está lá no apartamento falando da penúria, tal e tal. Né? Então ela já deixa claro, primeira coisa, obrigado Maitê Proença por abrir um conceito que a gente no ranking tem falado bastante, que é a vaquinha, né? A tetinha, o privilégiozinho dos artistas, né? E ela tem escancarado que na verdade a classe artística, então sim, depende de tetinha do governo. E o exemplo mais claro é a Lei Rouanet, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? É uma brecha que permite que o dinheiro do imposto, o dinheiro esse que deveria ir para a saúde, para a educação, tinha que ir para o coronavírus, esse dinheiro desvie-se para o bolso de artistas, muitos deles ricos, de MPB, sertanejo, pessoal do filme, do cinema, né? Então, a Maitê Proença ela já admite aqui que está esperando da secretaria alguma política, né? Pô, entra na fila igual todo mundo, querida. Você é desempregada aí, você está autônoma, vai pegar os seus R$600. Que porra de política é essa para o setor? E esse túnel comprido e sem futuro para arte, que afinal se faz juntando gente. Uai, junta gente, cobra ingresso e se vira igual todo mundo, cara. Então o primeiro ponto é a tetinha dos artistas. Aí ela piora a situação ainda. Ela vem e fala: Regina, eu apoiei desde o início o seu direito a uma opinião que divergia da maioria dos seus. Quem elegeu a Maitê Proença a voz única que fala pela maioria dos seus? Como se os artistas tivessem que ter uma voz única. E ainda que fosse, é um favor, ela está falando como se fosse um favor. Olha, eu te dei o direito a você pensar diferente, a você pensar o que você quer. Isso aqui não é um favor que a Maitê Proença pode vir agora a cobrar da Regina Duarte e falar: olha só, eu apoiei o seu direito à opinião diferente. Isso aqui é o artigo 5º da Constituição. Até onde eu sabia, o Brasil ainda tem liberdade de expressão. E se você pensar diferente da maioria dos artistas, uma boa parte dos quais, não todos, uma boa parte, é um bando de mamador de tetas, então tanto melhor. Então eu tô com a Regina e não abro. E aí, continuando, ela fala assim: estou aqui clamando para que apresente-se os feitos. Fale com a sua classe, Regina. Ô Maitê, o trabalho dela na cultura não é falar com a sua classe. Ela serve o povo brasileiro, ela serve o cidadão comum brasileiro. Sendo bem sincero, a gente nem acha que tinha que ter Secretaria da Cultura. Cultura é um assunto da sociedade civil. Não tinha que vir o governo de cima a baixo dizer o que tem que pensar. Mas é o que temos para hoje, está lá a Regina fazendo o trabalho, ela serve o povo brasileiro, os cidadãos. Ela não está aqui para dar satisfação para os seus, o seu grupinho, a sua patotinha, como é que vai ficar as tetinhas e as verbinhas. Não é esse o trabalho dela. Então, se a Maitê Proença vem falar que está sentindo falta desse tipo de coisa, então que bom. Então que bom, Regina. Então continue quieta, sem falar com os seus, porque se alguma coisa está ruim nesse nível de reclamação da Maitê, é porque alguma coisa de boa você está fazendo. Então, em resumo, se você for destilar o que a Maitê realmente estava querendo dizer, era o seguinte: 1, nós somos mesmo mamadores de tetas. 2, nós somos mesmo autoritários porque é um favor deixar você pensar o que você está pensando e não é uma celebração da democracia, é uma tolerância. E 3, o trabalho que a gente espera da Secretaria da Cultura é atender aqui a nossa classe e não os cidadãos comuns. E aí vem o segundo tema, que é o da CNN, que aí é uma outra questão. A Regina deu uma bugada com a CNN, ficou lá perguntando, mas e a Maitê, e a Maitê? E ela tem um ponto, porque é o seguinte, obviamente que a mídia tem que ser livre, esse é um princípio da democracia, a imprensa tem que poder falar de qualquer coisa que quiser, mas as escolhas determinam a linha. A lupa determina o enfoque. Então é o seguinte, a secretaria tem muita coisa para falar, tem projetos bons, tem projetos ruins, tem problemas, tem acertos. Então, uma análise equilibrada, uma análise completa, que falaria das coisas boas e ruins, assim como o ranking tenta fazer. A gente está sempre falando do governo. Ó, isso foi bom, isso foi ruim, isso foi bom, isso foi ruim. O que você vê a imprensa, de modo geral, fazendo? Ela fica cavocando e cavocando e cavocando. E vamos fazer uma entrevista com a Regina, vamos achar alguém que falou mal da Regina, alguém que está infeliz com a Regina, no caso a Maitê, que não é representante de porra nenhuma, e vamos ficar botando ela na tela. Olha, a Maitê falou mal de você. Quer dizer, o cara só quer cutucar, o cara só quer pensar o que tem de pior e falar disso, e falar disso, e falar disso, até todo mundo tá enjoado. Essa é a crítica que nós temos a fazer dessa mídia, que ou é o cara totalmente adesista e só fala bem, ou só fica querendo encher o saco. E não vou nem dizer que é porque o cara é comunista e quer derrubar o governo, até porque os governos anteriores também reclamavam da mídia, o Lula reclamava da mídia, o FHC reclamava da mídia, a Dilma reclamava, todo mundo reclama da mídia. E em parte com razão. Em parte, sim, com razão. E eu converso com muitos jornalistas, eu vejo isso, é meio que um viés dos caras. Você está fazendo um monte de coisa, e em vez de ele apresentar um retrato colorido, completo,
Ó, teve isso bom, isso aqui foi ruim. O cara pensa, coisinha lá que vai encher pra Maitê Proença, que é porra nenhuma de não sei lá o quê, e falou mal, e Regina, o que você tem a dizer disso, e não sei o quê, e mais os mortos, e não sei o quê. Cara, tem coisas ruins e boas acontecendo todos os dias no mundo. Agora coronavírus, é horrível, depois vai ter outras coisas ruins. E a mídia só pega o ruim do tempo inteiro, que é o que você vê nos jornais. Então, nesse sentido, eu entendo o ser humano Regina Duarte, que falou, porra, meu, vocês estão loucos, cara, eu tô aqui fazendo um trabalho. Para de falar só disso, vamos ficar um pouco mais leve, vamos elevar nosso espírito, falar de coisas boas também. Ela não respondeu com serenidade a Maitê Proença, mas nesse caso, pela questão do antiprivilégios, pela questão da mídia pensando e botando a lupa só no ruim, a gente fica solidamente com a Regina Duarte. Se você gostou desse vídeo e concorda com a gente, ótimo. Se você não concorda, também é ótimo. Sim, a democracia, coloque seus argumentos, a gente quer muito saber, queremos ser provados que estamos errados, assim que a gente cresce. Siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.